tua vitória. Senhor, entre, Senhor, em nome de Jesus, que todo o povo que entrar por esta live adentro, Senhor, receba do teu poder, do teu querer, do teu efetuar. Pai Santo, no nome de Jesus, manifesta o teu trono, manifesta a tua glória, em nome do Senhor dos Exércitos. Toda a caixa de interferência do inimigo contra esta live, eu repreendo, em nome de Jesus, está interceptado. Todos aqueles que entrarem nesta live, Senhor, com o propósito que não seja de receber o poder do alto, Senhor, cancela a sua interferência, a sua interação. Pai Santo, todo o jugo do inferno, das trevas, da operação do inferno, cai por terra, seca pela raiz, em nome de Jesus. Eu cancelo toda interferência do maligno, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo inimigo de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Mostra a tua glória neste lugar. Oh Pai, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Mostra a tua glória neste lugar. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, mostra a tua glória, mostra a tua glória nas nossas vidas. Oh Pai querido, no nome de Jesus, mostra a tua glória nas nossas vidas, nas famílias, nos moradores da terra, nas tuas igrejas, Senhor, nas crianças, na vida dos jovens, Pai Santo, nos governantes, no futuro do amanhã, Senhor. Nós sabemos que o futuro a ti pertence, mas nós clamamos socorro de ti, Senhor. É de ti que vem o nosso socorro, Pai Santo. É de ti que vem o nosso socorro. Por isso nós clamamos socorro, Senhor, porque o teu juízo está sobre a terra, está sobre os moradores da terra. A tua espada, Senhor, está a espada da tua boca está sobre as tuas igrejas. Juízo da justiça e juízo das igrejas está em atividade, está em ação. O Senhor está a preparar as suas igrejas, está a separar o trigo do joio. O Senhor está a recolher no celeiro para preparar as suas igrejas para subir. Senhor, em nome de Jesus, acenda a lâmpada das tuas igrejas, Senhor, que todo o povo, todo aquele que já é crente, Pai Santo, se sujeite mais a ti, se chegue mais a ti, reverencie mais o Espírito Santo, eu clamo. E todos aqueles que ainda não conhecem, Senhor, em nome de Jesus, que sejam reavivados, que a tua palavra seja pregada, que a tua palavra seja anunciada com ousadia, com autoridade, com amor, para que mais e mais almas, Senhor, recebam, convertam-se ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, liberta as tuas igrejas da escravidão, do império satânico, do madeiro, Senhor, liberta as tuas igrejas da apostasia, da extrema corrupção dos últimos tempos, liberta, Senhor, os governantes de todo o jugo de servidão do império satânico, Senhor, de todo o cativeiro, Senhor, todas as amarras invisíveis mais reais, todo o ferrolho dos portões de inferno, Senhor, a parte, Senhor, quebra, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos para se posicionarem ao redor de todos os governantes, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de cada um deles, Senhor. Seu Santo Espírito, tu és o Deus poderoso conosco aqui na terra para ajudar nas fraquezas, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Toca, Senhor, nos corações de todos os governantes, todos os chefes de Estado dos quatro cantos das nações, para, Senhor, para que eles ouvem, Senhor, para que eles tenham amor, desenvolvam um espírito de amor para com os cidadãos das suas nações, Senhor, e promovam a justiça, promovam a paz, Senhor, promovam o amor, para que o Senhor, o rosto do Senhor se resplandeça mais sobre nós, que a sua misericórdia se aplique de uma forma, Senhor, como Ele determinou, a sua graça redentora, a graça plena, Senhor, plena, se manifeste nas
das nações, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, da ira futura. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Convença-os, porque a ira futura está para breve. O quinto selo está aberto. No sexto selo começa a grande tribulação. É a contagem decrescente para a vinda de Jesus Cristo. É a contagem decrescente para o arrebatamento das igrejas. Senhor, fala ao coração dos moradores da terra para se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Fala ao coração de todas as tuas igrejas para largarem o pecado, para saírem das portas largas, entrarem na porta estreita, sujeitarem-se a Deus, resistirem ao diabo, ao mundo, ao nome de Jesus, pagando o preço da sua salvação a cada dia, em nome de Jesus, para que orem, vigiem e fiquem firmes nisso, perseverando na fé, porque está escrito: justo vive pela fé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor. Sejam bem-vindos, amados, todos que têm então entrar, sejam bem-vindos a esta live. Este que o Senhor falou bem há pouco tempo, mudanças vêm com o juízo do Senhor. Mudanças vêm com o juízo do Senhor. Amados, nós em toda a Bíblia, nós vemos que o juízo do Senhor se aplicou desde quando o homem, o primeiro homem pecou. E o juízo do Senhor se aplicou e o Senhor expulsou os homens da face dele, porque ele é santo. O pecado contra a sua santidade férril, ele não suporta, ele não pode estar, ele não tem pacto com o pecado. E são dois tipos de pecado que o Adão e Eva cometeram. What say, baby girl? Ok. Peço perdão. Cometeram dois tipos de transgressões, que foi pecado contra a santidade de Deus. Como é que foi? Eles ficaram nus, então a nudez aborrece ao Senhor, fere a santidade dele, e eles desobedeceram, então é o pecado contra a soberania dele, é uma afronta à autoridade dele, é um desafio à autoridade dele, então isto afrontou a sua soberania. Então Deus não teve outra alternativa senão expulsá-los mesmo, porque ele é o justo juiz. Ele é um justo juiz. Deus não muda com relação à sua soberania. Ele não muda com relação à sua santidade. Deus não muda, amado. Deus não muda. E o juízo dele, quando ele aplicou o juízo que entrou sobre a terra, ele aplicou a sua misericórdia mesmo, amado. Como é que a misericórdia dele se aplicou? Ele não aniquilou o homem, Adão e a Eva. Ele perdoou e amou-os. Então a sua misericórdia é desde a antiguidade. Ele é um Deus misericordioso. E ele poderia ter logo aniquilado Adão e Eva e ter feito um novo homem e uma nova mulher. Mas não, a sua misericórdia se aplicou. Então o juízo dele se aplicou a mesma. Ele expulsou, castigou-os, mas ele vestiu-os, não expulsou-os nu, não expulsou-os sem, e disse que eles iriam agora, o Adão iria trabalhar para tudo aquilo que ele tivesse que comer, iria ser com seu suor, então já não era nada grátis. Esse é o juízo do Senhor. E a Eva, ela tinha que dar à luz com dores, não era isto que estava previsto. Então o castigo do Senhor, o juízo do Senhor sobre a mulher, e também tudo que é rastejante lhe vai morder pelo calcanhar e ela irá matar pela cabeça. Ora, isto não mudou, amados. Deus não mudou, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Os seus princípios, os seus protocolos, os seus métodos, Deus não muda, porque ele é o mesmo, santo e poderoso, soberano em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Ora, quem é que tem que mudar, amados? Somos nós. E se nós não mudarmos para acomodar os princípios de Deus, então o juízo dele se aplica. Eu não sei por que a igreja, quando os profetas profetizam, a igreja que conhece a Bíblia diz, e continua a dizer, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso, amado, mas você tem que fazer a tua parte. Não te acomodes com o Senhor é misericordioso. Lembra-te sempre que o Senhor é justo, é um justo juiz.
Lembra que ele é bondoso, sim. Ele é misericordioso, sim. Ele é conselheiro, ele é amigo. Ele é excelente em toda a sua obra das suas mãos. Ele é excelente. Mas não espere que o Senhor acomode o teu pecado, porque o Senhor não acomodou o pecado do Adão e Eva. Não espere que o Senhor, você continue a pecar. Hein? A graça redentora não é para que você continue a pecar, amado. A graça redentora é para que você mude. Hein? O juízo de Deus, quando Deus enviou Jesus Cristo, o amor, a misericórdia, a graça veio com Jesus Cristo. E o juízo do Senhor aplicou-se para Satanás. Hein? Ele veio condenar Satanás. Ele veio julgar e condenar Satanás. Ele trouxe o juízo do Pai sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado e restituir tudo aquilo que Satanás tinha roubado inicialmente para fazer todas as coisas novas. Então, como é que você vai ser uma nova criatura se você continua a viver no pecado, conhecendo que a graça veio para trazer mudança? Então o juízo de Deus vai cair sobre você. Como é que você rejeita o juízo de Deus? E só quando ele acontece, só quando você se apercebe que a espada do Senhor, a espada da boca do Senhor está sobre a tua vida, é que você agora vai correr para mudar. Muitos estão assim. Muitos estão assim, não se lembram de como é que foi. Vamos fazer aqui só um autoexame. Ora aqui, o juízo do Senhor, quando vem, abate sobre nós, traz temor, amados. A mudança vem com juízo. E o juízo traz temor. E é isso que o Senhor quer de todos nós, mas nós não atentamos para isso. Nós não atentamos para isso, amados. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Todos sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. Je ne peux pas parler français. Eu vejo aqui preto. Não sei mais falar francês. Amados, já foi há muitos anos. Mas eu preciso de pelo menos um mês para poder entrar para aprender francês. Amado, se você entrou nesta live para ouvir a palavra de Deus, seja bem-vindo. Mas se esta live não é para si, você é livre para retirar-se sem distrair os outros. Eu clamo fogo do sangue de Jesus sobre você, em nome do Senhor dos Exércitos. Cai sangue de Jesus sobre ele. Essa pessoa, Senhor, traga o espírito de arrependimento a ele, em nome de Jesus. Fogo de Deus caia sobre ele agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda essa boca que está a abrir, Senhor, a lançar estas palavras negativas do inferno, seja cancelada pelo poder que há em nome de Jesus. Toda bruxaria, feitiçaria, macumba, voodoo, tudo quanto é casta de operação satânica, eu cancelo agora mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Caia o juízo de Deus sobre esta pessoa, Senhor. Seja feita a tua vontade, que o Senhor tenha a última palavra na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Roubo, braiot, troca, cai por terra, seca pela raiz, em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Sai dentro dele no nome de Jesus. Eu te expulso no nome de Jesus. É que o Senhor me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a casta do inferno. Em nome de Jesus, dobra teu joelho, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus há poder, todo joelho se dobra. Dobra teu joelho, sai daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o arrependimento do Senhor caia sobre essa pessoa, que se for a tua vontade, Senhor, que essa pessoa se arrependa para a glória de Deus, em nome de Jesus. É tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Todos aqueles que entraram agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. E então, se nós lembrarmos aqui o faraó, o juízo do Senhor, quando veio sobre o faraó, trouxe mudança ou não trouxe mudança? Trouxe. Quando o Senhor matou quem? O filho dele. O Senhor mandou todas as pragas, mas ele não atentou para nenhuma. Por quê? Porque nenhuma delas atingiu a ele diretamente. Só quando a mão pesada do Senhor cai sobre aquele que o Senhor quer que arrependa ou que morra, só quando a mão pesada cai diretamente é que nós nos arrependemos. Então, todas as pragas, as 9 pragas que foram, não fizeram a faraó nem frio, nem calor, mas dizimou seu povo, afetou seu povo. Então, amados, todos aqueles que estão em posição em que têm mais proteção,
eles conseguem ainda fugir e dizer que o Senhor não existe. E é assim que o faraó também dizia, tal e qual. Ai, que os bruxos dele são melhores, são maiores do que o Deus de Moisés. E Deus provou com o cajado, Deus usou-se poderosamente de Moisés para provar a bruxos de toda a casta que ele tinha lá no palácio, de que Deus é maior. Mas ele mesmo assim, com o coração endurecido, ele não aceitou nenhuma prova que Deus, através de Moisés, provou a ele que Deus é Deus, fora dele não há outro. Então, só quando Deus decidiu matar-lhe o único filho que ele tinha, é que ele então reconheceu o poder divino e deixou o povo ir. Então, trouxe ou não trouxe mudança, amados? Trouxe mudança. E mesmo assim, ele, depois de ter deixado o povo ir, o que aconteceu? Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar, ele acreditou que ainda conseguia alcançar o povo e trazer o povo de volta, certo? Mas o que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho, deixou o povo passar e fechou, engoliu todos os seus exércitos. Trouxe mudança ou não trouxe mudança, amados? O juízo de Deus traz sempre mudança. O juízo de Deus traz sempre mudança. Quer nós aceitemos o juízo de Deus, quer nós creiamos ou não, quer nós não creiamos, amados, vai vir. Vai vir, amados. Quer você creia, quer você não creia. De uma forma ou de outra, Deus é um só. Ele é poderoso. Ele é o alfa, ele é o ômega. É o princípio, é o fim. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. E os irmãos de José, olha o que fizeram com José. E eles estavam por cima, acreditavam que estava tudo muito bem, que tiraram José da face do pai, e agora eles vão ter o amor do pai, eles vão ter tudo, certo? Mas olha o que Deus fez. Deus preparou um caminho para que eles viessem dobrar joelho todo ao José. Foi ou não foi? Com aquela seca que existiu, que Deus profetizou pela boca do faraó, que José interpretou o sonho. José interpretou o sonho. 7 anos houve fome em toda aquela terra. E onde é que eles foram buscar a comida? Diz diretamente na mão de José. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra ou não se dobra, amados? Olha o juízo do Senhor que caiu sobre os irmãos de José. Eles planearam matá-lo. E depois houve Deus, como Deus não tinha plano que ele morresse, ele tinha chamada de Deus, ele era ungido de Deus. Então Deus preveniu, Deus impediu que ele fosse morto. Um dos irmãos moveu-se de íntima compaixão, disse: não vamos matá-lo, vamos atirar, vamos vendê-lo. E decidiram vendê-lo. E ele então foi comprado pelo eunuco, que era o servo de Faraó. E ele foi levado para o palácio do Faraó. Olha como Deus prepara um caminho. Amados, o céu e a terra pertencem a Deus. O inferno Deus já fez para os rebeldes, para os desobedientes, para os insubordinados, para os arrogantes, para os soberbos. Está lá preparado o fogo da fornalha do enxofre, está aquecido 70 vezes 7 para todos os soberbos. Quer você creia, quer não, está lá preparado para você. Há vida depois da morte e a morte eterna depois desta vida. Quer você creia, quer não. Eu não estou preocupado, amado. Sabe por quê? Porque eu não tenho o papel de te fazer convencer de nada. Quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo. Eu tenho a missão de pregar apenas. Eu sou apenas um vaso para levar você ao verdadeiro evangelho. Conhecerás a verdade vos libertará. E você creia, quer não, amados, eu exorto-te a crer, eu exorto-te a arrepender, eu exorto-te a entrar pela porta estreita, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu exorto porque eu sei que depois dessa vida há a morte e a vida eterna. Se você crer, você verá a glória de Deus de uma forma ou de outra, porque Ele é o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ele determinou a tua vinda e Ele tem determinado o teu fim. Quer você creia, quer não. Eu não estou preocupada, você decide. Aqui amados, eu peço por não estar a pregar assim, amados, mas é a verdade.
É verdade, amados. Se você não crê, eu não posso te obrigar. Eu não posso pegar na palavra e enfiar-te pela goela dentro. Eu não posso pegar na palavra e enfiar-te no coração. Eu só posso é pregar. E você tem o livre arbítrio de decidir se quer ou se não quer. Pura e simplesmente. Porque se Deus, que é Deus, Ele não quer que ninguém venha para Ele obrigatório, porque Ele quer um coração que ama, um coração obediente, um coração singelo, um coração humilde, um coração manso, um coração que ama, tal qual Ele ama, de coração para coração. Eu mesma disse ao Senhor, por que o Senhor não obriga os moradores da terra a se converterem para não irem para o inferno? Ele o que é que disse? Ana Isabel, eu não posso obrigar. Se eu obrigá-los, ou eu os parto, ou eu os mato. Porque o poder de Deus, amados, excede a todo entendimento. Ele é o Senhor. Ele é todo soberano. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Então, eles planearam acabar com a vida do José, mas o poder de Deus manifestou-se. Deus transformou a maldição que eles prepararam para o José, transformou em bênção para José. José foi levado cativo para o faraó, mas é ali que ele foi próspero. É ali que ele tornou-se governador de todo o Egito, e o faraó disse: a única coisa que eu não te dou é minha mulher e é o meu lugar. É a única coisa que eu não te dou, mas o resto eu te dou tudo, te ponho por senhor de tudo. E os irmãos dele, todos convencidos que ele morreu, que ele já não existe. O pai acreditou que sim, mas olha o caminho que Deus preparou. Olha os anos que passaram. Olha os anos que se passaram, amados. Amados, não atentai o Senhor teu Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Os pensamentos do Senhor são muito altos. Nós não se iguala, não se compara ao pensamento, ao sentimento do homem. Nem que todos os moradores da terra se juntem para tramar contra Deus. Amados, Deus só num sopro, se ele rugir, a terra treme. E acabou-se a terra. Ele liquidou a terra uma vez. Foi ou não foi? Nos tempos de Noé. Qual é o problema que ele tem em fazer outra vez? Nenhum. Sem estresse. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Operando ele. Quem impedirá? Nada nem ninguém, amados. Quando nós entendemos isso, amados, que há um só Deus sobre a nação, um só Senhor de tudo e todos, é só nele a salvação e vida eterna. Quando o homem se humilhar, entender esta pequenina, mas poderosa verdade, a maior verdade de todas, a soberania de Deus, então vai dobrar o joelho. Porque nós sabemos que ou escolhemos entrar pelo caminho da justiça de Deus, ou escolhemos entrar pelos caminhos de juízo de Deus. Se você crer, receber, é salvo, justiça de Deus. Se você ouvir e não crer, não receber, juízo de Deus. São esses dois caminhos. O céu é a justiça, o inferno é o juízo. Acabou. Então, os irmãos do José, Deus preparou um caminho. José passou pelo processo de maturação. Ele foi afligido, ele foi traído pela mulher do faraó, ele foi parar a prisão, ele sofreu, ele ficou, foram 12 anos sensivelmente de cativeiro, de peripécias, mas ele tomou posse da plenitude da glória de Deus. Quando ele menos esperava, quem é que veio buscar comida nas mãos dele? São os irmãos que lhe venderam. Os irmãos. Deus, amados, Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Quando nós sujeitarmos a Deus, quando nós somos tementes a Deus, quando nós temos nosso coração contrito diante de Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós reconhecemos o poder soberano dele e damos a ele o que é devido, é honra, é glória, é louvor, é adoração,
amados. E nós, se formos aqueles que buscamos, que pedimos, que batemos, temos comunhão com Deus, temos uma vida de santidade, não vivemos uma vida dissoluta, mas vivemos uma vida de santidade que honra a Deus, apartamos do mal, não servimos a outros deuses, não entramos nas bruxarias, feitiçarias e todas as castas de macumbas, de idolatria, de tudo quanto é casta de imagem. Nós, quando não apartamos-nos do mal, não servimos aos outros deuses, mas servimos ao único Deus que é vivo, verdadeiro, é Ele só, é Jesus Cristo, amados. Quando clamamos, Deus nos dá os nossos inimigos aqui nas nossas mãos. Não é assim que ele fazia com o Davi a todo tempo? É o que ele fez com José. Deu os irmãos nas mãos de José. Cabia a José fazer com eles aquilo que ele quisesse. Ele escolheu perdoar, ele escolheu amá-los, ele escolheu recebê-los, e essa é a arma de Deus, amados, arma de amor. Não pagamos mal com mal, mas vencemos o mal com o bem. José venceu o mal com o bem. Ele teve a oportunidade de retaliar, de negar e de permitir que os irmãos ficassem com fome, mas ele amou-os, ele recolheu-os, ele mandou ir buscar o pai e viveram todos até que ele faleceu naquela terra. É para que você veja o poder de Deus que excede todo o entendimento. Como é que o juízo de Deus chegou aos irmãos de José? Quanto tempo passou? Muito tempo, mais de 12 anos. É por isso que as pessoas vivem, os moradores da terra vivem, porque fazem o mal, e como não acontece-lhes nada, eles cuidam que o juízo de Deus não vem. Mas, amados, a seu tempo, tudo vai mudar para melhor. Não é no nosso tempo, amado. É no tempo de Deus. Mesmo que nós clamemos justiça de Deus, segundo Mateus 5, o sermão da montanha que Jesus Cristo pregou. Mesmo que nós clamemos justiça de Deus, não vem no nosso tempo. Vem no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Se não for no tempo de Deus, amado, nós não fazemos o tempo de Deus acontecer nada. Deus é o Senhor do tempo. Então, nós vemos aqui o exemplo de José. Olha o Manassés. O que o Manassés fez? Era ser servo de Deus. Mas virou toda a história. Ele tornou-se um idólatra. Ele sacrificou, incluindo os filhos dele, queimou a vivo os filhos para bruxos. E trouxe a congregação de Satanás para dentro da igreja do Senhor, local do culto a Deus. Ele trouxe toda essa abominação. E cuidando ele que Deus não iria fazer. Por quê? Porque ele era rei, era rico, podia todas as coisas. Está-se bem, ele estava a fazer aquilo que quisesse, abominava o coração de todos aqueles que amavam a Deus, matava todos. Bem, era um Deus nos acuda naquele Israel. Deus estava a ver e escreveu. Mas o que é que Deus escolheu fazer? Qual é o juízo que veio para Manassés? Deus deixou-lhe a sua própria concupiscência. Onde é que vemos esse juízo, amados? Leia lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. É o juízo de Deus que caiu sobre o Manassés. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está enterrado, não quer ouvir a correção, não quer ser disciplinado, não quer se arrepender, quer continuar nas portas largas, quer continuar a ser um tirano, quer continuar a ser bruxo, quer continuar a ser um fornicador, quer continuar a ser um idólatra, quer continuar a escravizar os outros, a sujeitar os outros, a esposa, os filhos, ao jugo de servidão, quer continuar a ser pedófilo, quer continuar a ser um dilatador, enfim, tudo quanto é pecado, quer continuar a ser um invejoso, de torpe
ganância, quer continuar a enganar o seu próximo com falsos contratos, promessas não cumpridas, e a todo tempo muitos vão à igreja ou pregam, ouvem a palavra, pregam a palavra, mas não se arrependem, fazem pior do que o ímpio. O Senhor deixa a sua própria concupiscência, porque o Senhor disse, a este o Senhor vomitou, a Manassés o Senhor vomitou. Quando o Senhor vomita, amados, Deus não se preocupa. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Satanás vai tratar com eles muito bem. Ou naquele momento, ou eles se arrependem. Quando Satanás decide tratar com eles, é naquele momento eles se arrependem ou deixa que Satanás come a carcaça e leva para o inferno. Porque João 10:10, o que é que diz lá, amados? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esta é a missão de Satanás, não tem outra. E ele cumpre a sua missão com perfeição, para a vergonha nossa, amado, para a vergonha de crente, infelizmente, para a vergonha de crente, porque é suposto nós que servimos a um Deus vivo, um Deus maior, um Deus excelente em toda a sua glória, majestade e poder, é suposto nós sermos excelentes em tudo, em obediência, em sujeição, em toda boa obra, para glorificar o nome de Deus. É esperado que nós andemos em união, é esperado que nós andemos em santidade, em adoração, é esperado que nós nos arrependemos sempre que tropeçamos num pecado. Deus espera isso de nós, para lavarmos sempre as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas infelizmente, às vezes fazemos pior do que o ímpio. E isto abomina o coração do nosso Deus. E quando assim Deus vomita. E onde é que nós vemos o que Deus vomita? O juízo de Deus sobre a igreja de Laodiceia. O juízo de Deus sobre a igreja de Laodiceia. E Deus diz, tomara que fosses frio ou morno, mas assim como frio ou quente, mas assim como tu és quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. E é assim, Manassés foi vomitado, foi rejeitado. Então a vida de Deus, Espírito Santo, já não lhe convencia de nada. Deus já não estava lá. Era ele, Satanás, para fazer toda a depravação, tudo aquilo, toda a concupiscência da carne do inferno. Ele estava a cumprir toda a lei do inferno na íntegra. Matar os seus filhos, queimar as pessoas vivas, a roubar, a matar, a assassinar, a fazer guerra a todos os justos. Ele estava, é Satanás em pessoa. Deus deixou-lhe. Deus deixou-lhe. E o que é que aconteceu, amados? Ele viu que Satanás é mau. E o que é que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele clamou. Ele lá no final, ele quando entrou, o Satanás levou-ele lá para as profundezas do inferno. Ele sentiu a mão pesada. Ele lembrou da misericórdia de Deus. Ele lembrou da bondade de Deus. Ele lembrou do amor de Deus. E ele clamou. Ele clamou com o coração arrependido, com o coração temente. E quando ele clamou, Deus viu que ele tinha um coração singelo, então Deus o resgatou. Juízo de Deus traz ou não traz mudança, amados? Juízo de Deus traz ou não traz temor do santo nome do Senhor? Se você escolher o caminho de Deus, o juízo de Deus vai trazer mudança para a tua própria vida. Vai trazer mudança para melhor. Para melhor. Então Deus não pode tirar. Muitos só ficam a dizer, o Senhor é misericordioso. Muitos só querem a misericórdia, mas não fazem nada para evitar o juízo. E a todo tempo está tudo nas nossas mãos. Está tudo nas nossas mãos. Jesus Cristo já fez tudo. Só depende de você, depende de nós. Temos o Judas. O que é que Judas fez a Jesus Cristo? Ele era um dos 12 discípulos. Comia com Jesus, dormia com Jesus, viu milagres, prodígios e maravilhas, andava com Jesus por todo lado. Ele era o tesoureiro de Jesus Cristo. Todas as ofertas que davam, muitos dinheiros que davam para que Jesus Cristo cumprisse o seu ministério, para que eles não tivessem falta de nada e tudo. Ele era o Judas quem guardava o dinheiro. E ele roubava. E pensa que Jesus não sabia? Jesus sabia de tudo. Mas como Jesus Cristo sabe que o juízo não vem dele, vem de Deus, ele ficou quieto. Ele nem se estressou. Ele não se estressou, amado. Ele tratou o Judas da mesma maneira como tratava todos.
Porque ele sabia que o juízo de Deus viria. A seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, Redentor, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo, amado, se você crê, esses heróis da fé, todos, essas experiências, isso se repete nos tempos de hoje, de uma forma da graça, mas depende de você, porque estes são testemunhos que nos deixaram, para que nós não cometemos o mesmo, não repetirmos os mesmos erros, porque a graça trouxe mudança, mas nós insistimos em permanecer no pecado, na velha na natureza. Nós insistimos em viver debaixo da escravidão do império satânico. Nós insistimos em viver numa vida dissoluta, nas portas largas, e a todo tempo a graça está aqui. E como Deus deu a graça e ninguém, são poucos que a recebem, que a honrem, então o que é que Deus faz? Ele envia juízo. O juízo dele vem para que você atente. O juízo de Deus vem para a morte ou para a salvação e vida eterna. É para a morte, e às vezes ele entrega mesmo na mão de Satanás. Quando ele nos vomita, amados, a alma dele não tem mais prazer nenhum. Se você não arrepender, rasgar as vestes, rasgar o coração, como o povo de Nínive fez, você não alcança a misericórdia de Deus, porque a misericórdia dele, ele dá a quem ele quer. E às vezes, amado, quando ele decide que o teu tempo aqui na terra acabou, nem que você rasgue o coração, rasgue as vestes, nem que o joelho fique em ferida, de você ajoelhar e clamar, erguer as tuas mãos, nem que as tuas mãos fiquem com cãibra, amado. O Davi fez. Ele perdoou Davi. A Betseba, quando deu a luz, morreu o filho, a mesma. O filho do pecado, o filho do crime, do adultério, da cobiça e do assassinato do marido da Betseba. Deus não perdoou. O que Deus fez com Davi, Deus poupou-lhe a vida. Porque quando o juízo de Deus desceu sobre Davi, o profeta Natan levou-lhe o juízo e deu-lhe até a oportunidade para ele mesmo julgar a sua própria causa, o seu crime. Ele disse que a pessoa que fez aquilo que ele fez merece a morte. E quando o profeta Natan disse, essa pessoa és tu, senhor rei, ele caiu de rosto e rasgou o coração, rasgou as vestes no coração contrito, e vários dias não comeu, não bebeu, em jejum perante o Senhor para alcançar a misericórdia de Deus. E Deus disse-lhe mesmo, eu tinha um plano para também te matar. Tiraste a vida inocente, uma vida linda, uma família. E Deus disse-lhe, se você quisesse mais riquezas, se me tivesses pedido, não te teria eu dado. Por que tem que cobiçar a mulher do outro? E maquinar o mal, enviar o marido dela para poder ser morto na guerra para ficar com a mulher. O que é que um rei, um rei, quantas mulheres naquela altura, quantas mulheres os reis não eram dignos? Várias mulheres. Eles até faziam aquelas cortes, aquelas festas e convidavam todas as mulheres do reino para que eles fossem escolher as mais formosas, as mais belas, as mais inteligentes. E ele decidiu cobiçar a mulher que já era casada. A mulher do homem, que o homem amava, ela também amava ele. A Betseba não tinha poder de escolha porque ele era rei. Então, como rei, naquela altura, ele escolhe quem ele quer. E as pessoas que ele escolher têm que se sujeitar. Eram a lei de antigamente. Então, ela não tinha escolha. Mesmo o coração dela ali, a amar o marido dela, a ver que o marido dela não voltou de guerra, a ver que ele voltou depois morto, ela não podia fazer nada. Mas Deus julgou a causa. Deus é o justo juiz. Ele julgou a causa. Ele continua a ser o mesmo Deus hoje, amado. O mesmo Deus
hoje, ele é o mesmo. E o Judas é igual. Jesus Cristo não fez nada. Por quê? Porque o juízo cabe ao Pai. Ele ainda não tinha vencido o inferno. Ele ainda não tinha vencido a cruz. Ele ainda não tinha vencido o mundo. Ele ainda não tinha vencido o pecado. Ele ainda não tinha ressuscitado. Ele ainda não tinha descido ao inferno para julgar e condenar Satanás. Ele ainda não tinha tomado posse do galardão que o Pai tinha para ele. Então, ele estava debaixo da autoridade do Pai. Ele tinha que obedecer ao Pai e na íntegra tudo aquilo que o Pai o mandava fazer. E nisso ele era excelente em obediência, majestosa. E o Judas, quando o traiu, quando ele viu que o Judas estava a ser espancado, e ele, sabendo que o Judas era inocente, veio-lhe então um arrependimento. E qual é o arrependimento que veio sobre ele? Ele não quis que a morte de Jesus, ele não quis ter as mãos dele sujas com sangue inocente. Ele foi devolver as moedas, mas o pecado já tinha sido consumado. Ele tivesse pensado nisso antes. Mas a cobiça, a ganância pelo dinheiro, pela fama, o ter mais, o crescer mais, esta doença do mundo, amados. Esta doença que está a matar o mundo. Esta doença que está a afundar todo o mundo. É a cobiça e a extrema ganância por tudo que o mundo há. Guerras de interesses, terras, nações, terra, amado, solo, um pedaço de terra. O povo mata povo por um pedaço de terra. O povo mata o povo por um bocadinho de dinheiro. O povo mata o próximo por causa de um lugar no corpo de Cristo. É bruxaria com esse. Se não mata com a espada para que não vá à cadeia, mata com bruxaria. Se você não tiver um Deus, se você não orar um Deus, quantas pessoas não são mortas por bruxaria, amados? Quantas pessoas vão para o hospital, os médicos fazem de tudo. Às vezes as pessoas não têm nada. Chega ali, é uma festa. Já foi, já morreu. E não tinha nada. Mas eu fui vítima disso. Para que eu esteja hoje a contar a você. Eu fui vítima disso. De bruxaria. Eu não sabia que era bruxaria. Mas Deus me disse. Bruxaria. 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 Ele mesmo colocou palavras na minha boca, amados. Eu nunca tinha intercedido como eu intercedi naquela noite. Era de madrugada. Não era eu a interceder. Era o Espírito Santo a interceder e a quebrar as fortalezas que lançaram sobre a minha vida, sobre a minha casa. Caiu tudo por terra. Caiu tudo por terra. Operando Deus, quem impedirá? E aqui o juízo, qual foi o juízo de Deus que caiu sobre o Judas? O Judas, ele se arrependeu, mas se ele tivesse clamado, eu oro sim, amados, eu oro já por todos, se ele tivesse clamado o poder de Deus sobre a sua vida, ele não teria o espírito atormentador que veio sobre ele para obrigá-lo a suicidar-se. Ele não teria se suicidado, mas ele não se arrependeu de uma forma que para rasgar as vestes, tal como Pedro. O Pedro teve um arrependimento singelo. O Pedro, o que aconteceu? O Pedro, o juízo de Deus caiu sobre o Pedro. O Pedro, quando eles estiveram com o mestre, ele disse: mestre, eu nunca te vou abandonar, até a morte eu vou estar contigo. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E isso passou. Mas quando o Jesus foi preso, que estavam a interrogá-lo, a massacrá-lo, e depois atacaram Pedro, este também estava com ele. E Pedro disse: não, por 3 vezes Pedro negou. E o galo, quando cantou, o Pedro disse: pronto, eu estou arrumado. Eu prometi a ele que eu estaria com ele na morte. Ele está ali. Ele está a ser injuriado. Eu neguei-o. O juízo de Deus caiu sobre o Pedro. O juízo caiu sobre o Pedro, trouxe-lhe um arrependimento genuíno. E ele se converteu. Pedro se converteu naquela hora. Ele se converteu.
Mas o Judas não se converteu. O juízo de Deus traz ou não traz mudança, amados? Quando nós queremos, quando o nosso coração não se endurece para Deus, o juízo de Deus traz mudança de pensamento, de sentimento, traz mudança de atitude. Pedro mudou de sentimento. Ele dificilmente honrava Deus. Ele desafiava muito a autoridade de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não se estressava, porque Jesus Cristo sabia a posição dele. E Jesus Cristo dizia-lhe: Pedro, Pedro, olha que Satanás pediu-me para cirandar-vos. Mas eu roguei a Deus para que ele não consumisse a vocês. Mas quando tu te converteres, testemunharás de mim. E aconteceu. O Pedro testemunhou. O Pedro mesmo disse que o ladrão anda de redor a ver a quem ele pode tragar. O João também testemunhou disso. E o Pedro mesmo disse: aquele que pode fazer o bem e não faz, cometeu o pecado. Ele podia fazer o bem e não fazia. Ele tinha sempre alguma coisa para contestar o mestre. E ele sabia que Jesus era filho de Deus. Quando estavam juntos, Jesus perguntou a eles: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram, uns disseram que é isso, é aquilo, é Elias e por aí fora. E o Pedro disse que és filho de Deus. Ele disse que aquilo que o Pedro disse não foi revelado por ninguém, foi revelado pelo Espírito Santo. Foi o Pai que revelou, falou pela boca do Pedro, para que todos cresçam que ele é genuinamente filho de Deus. Já está a ver a diferença? Já viram o poder do juízo de Deus? As pessoas não querem saber do juízo de Deus. Quando falam de juízo de Deus, pensam que estão a me condenar, estão a me julgar. Não, amados, é Deus que te está a julgar. Mesmo se eu encontrar-te numa falha muito grande, se eu estiver a apontar-te o dedo, arrependa-te. É uma oportunidade, porque há pessoas que são hipócritas, que nem te dizem nada, preferem que você morra. É um privilégio alguém dizer que você tem esta falha. É um privilégio, amado, porque nós estamos a viver num tempo em que a hipocrisia multiplicou-se 3 vezes mais. O espírito de escribas e fariseus, até no corpo de Cristo, existe. Ai, tu estás linda. É só hipocrisia, amado. É só raça de víbora dentro da boca a sair e depois dá a costa. Amados, habitua-te que se você quer mudança, aceita a correção. Se você quer mudança, recebe a instrução que vem de Deus. Isso nos traz mudança. O Paulo, como é que o Paulo ele era Saulo? Como é que o juízo de Deus caiu sobre Saulo? Quanto tempo Saulo, o imperador romano, perseguiu a igreja de Cristo? Por muito tempo. Matou, assassinou, prendeu, perseguia de toda forma. Deus poderia ter parado, certo ou não? Podia, porque tudo que nós fazemos aqui na terra, amado, está escrito. Está escrito. O bem que fazemos está escrito no livro da vida. O mal que fazemos está escrito no livro da morte. E Deus permite que certas coisas aconteçam para bem também do crente, amado. Às vezes é para o bem do crente, de uma forma geral. Porque se o crente não crê que ele precisa viver uma vida de santidade, de oração e de vigia, o crente fica morno. O crente não ora, vive o dia normal, vai congregar quando pode, vai servir quando pode. É uma mornidão, é uma frieza. Então, se Deus não aperaltar a coisa, se Deus não aquecer um bocadinho o rabo do crente, por aí um bocadinho de fogo, o crente não levanta, o crente se acomoda e para ele está tudo bem. Mas no mundo do espírito não para, amado. O mundo do espírito, Satanás não para. É 24 horas sobre 24 horas. Ele está a trabalhar contra você, contra a igreja. Ele está a maquinar. Então Deus tem que pôr fogo
A espada do Senhor tem que cair sobre as igrejas. A justiça e o juízo do Senhor tem que cair sobre as igrejas, para que as igrejas entendam que têm que batalhar para a salvação da sua alma. Jesus Cristo já fez. A graça é para trazer mudança. A graça é para trazer temor. A graça é a justiça de Deus, amados. É a justiça de Deus. E se você não agarra na graça para tomar posse da justiça de Deus, você é pendurado no madeiro. Você fica debaixo do juízo de Deus e a todo tempo diz: te amo, Senhor. A todo tempo, quando você ia à igreja, hoje eu consegui vir e a igreja, eu vou orar. Você está vazio de Deus. Você está vazio de Deus, amados. Deus não recebe o resto, amados. Deus recebe um coração contrito. Deus recebe um coração temente. Deus recebe um coração cheio de expectativa, determinado a vencer a morte, o pecado, o crime, o mundo, o amor ao mundo. Deus está à espera de um coração que abre para receber o amor dele na sua plenitude. É isso que Deus quer de você, é isso que a graça trouxe. Justiça dele, o véu que separava, o véu do pecado que nos separava de Deus, já não separa mais. Esta é graça. Jesus Cristo rasgou aquele véu de pecado para que nós tivéssemos essa graça, fôssemos resgatados do reino das trevas, do reino da maldição do pecado, do reino da escravidão do império satânico, e transportados para o alto retiro, para o reino do amor de Deus, para o reino da graça, o reino da justiça de Deus. E a todo tempo o povo rejeita isto, a graça, a justiça, a maldição está aqui, a bênção está aqui. O povo rejeita, o povo só vê bênção como dinheiro. Hoje eu fui abençoar o dinheiro, eu fui abençoar o trabalho. Amado, Deus quer te dar muito mais, isso não é nada, isso é pão e peixe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas coisas te serão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aleluia, aleluia. É viver buscando, pedindo a Deus, amado. Não é tirar os olhos do homem, é tirar os olhos do mundo. Nós somos homens, somos todos iguais, amados. Mas aquele que busca a Deus, aquele que espera no Senhor, tomará posse da graça redentora, não será pendurado no madeiro. O Senhor endireita as suas veredas e é o Senhor quem abençoa, amados. Deus não deixa ninguém confundido nem desbaratado. Todos aqueles que confiam no Senhor, esperam nele, amados, Deus não deixa nem desfalecer na caminhada. Ele vai sempre usar-se de alguém para te dizer: força e tem bom ânimo, eu estou contigo. Ele vai sempre te fazer entender de que você não está só, de que esta tribulação toda está ali, mas ele está com você, que ele está a te carregar ao colo, e que se você perseverar na fé, quando você espanta, a glória dele se manifestará na tua vida. Por isso é que ele diz: congrega, porque se você congregar, a palavra te vai fortalecer, a palavra te vai ensinar, a palavra te vai revestir do poder, da armadura dele, a palavra vai te livrar. A oração na congregação, vigília, seja participante, congrega
Congregue, amado. Congregue, vivencie o evangelho. Tome posse do poder de Deus. Tome posse da graça redentora. Fuja da ira futura. Se fuja do juízo de Deus, amados. Fuja do juízo de Deus. Até quando o juízo de Deus traz temor? A ressurreição de Jesus trouxe o juízo de Deus sobre Satanás. Como é que o juízo de Deus veio sobre Satanás? Deus não se conformou quando ele roubou os homens da presença de Deus. Deus foi-lhe roubado algo muito precioso, eu e você, por Adão e Eva. E nós somos propriedade privada dele. Ele tem a patente. E ele amava ter comunhão com os homens. Ele fez Adão e Eva para o louvor e adoração da sua glória. São a glória dele. E isso foi-lhe roubado por Satanás. E ele não se conformou. Então o juízo dele, quando ele entrou em aliança do sangue com o seu filho, o juízo de Deus caiu sobre Satanás em toda a força. Em toda a força, por você e por mim. Por você e por mim, amados. Ele veio atrás daquilo que era seu. Ele veio atrás daquilo que lhe foi roubado. A glória dele, eu e você. E para isso, ele sacrificou o filho. Ele matou o filho. Para que o filho ficasse em espírito, descesse ao inferno e fosse condenar, fosse julgar Satanás no inferno, condená-lo e tirar a chave da morte e restituir-nos a vida e a autoridade do crente que tinha sido roubado a Satanás. Ele nos restituiu. Esta é a graça plena para ti e para mim. Vida eterna, salvação e vida eterna. Jesus Cristo ressuscitou para que todos vissem que ele vive e que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é filho de Deus vivo. E toda a sinagoga de Satanás que lhe crucificaram, do juízo de Deus, quando ele rasgou o véu do pecado, quando ele consumou o pacto, ele rasgou o véu do pecado, toda aquela terra tremeu, tudo caiu. O juízo de Deus se abateu sobre a terra, sobre o inferno. O juízo de Deus trouxe ou não trouxe mudança, amados? Trouxe mudança. Trouxe mudança porque os irmãos de Jesus que não creram nele, inclusive, que queriam que ele morresse, enviaram, diziam para ele ir para outros lugares onde eles sabiam que Jesus era perseguido de morte. Eles tinham uma inveja dos dons que Jesus tinha. Aliás, é o que acontece até os dias de hoje. Eu sou vítima disso no seio da minha família. Eu sou vítima disso, os dons, a disputa. Por isso que um membro da minha família Deus vai levar por causa da cobiça do episcopado, disputa comigo. Também tenho apostolado. Amados, ninguém escolhe, ninguém tem nada que se Deus não der. Eu não tenho apostolado porque eu esqueci, eu pedi. Eu não tenho apostolado porque eu trabalhei para ter o apostolado. Eu tenho apostolado porque o Senhor quis que eu tivesse apostolado. Agora você vem estar a competir comigo porque você também é apóstolo e Deus manda você vir servir a Deus através de mim. Ai não, você não vem porque você também é apóstolo. O juízo de Deus vai cair sobre você e vai cair, amados. E eu vou fazer o quê? Eu clamei, eu continuo a clamar. Mas quem tem a última palavra é Deus. O juízo de Deus, se ele quiser aplicar, vai até ao fim. E está escrito, amado, está consumado. Está consumado. Mesmo que eu queira fazer alguma coisa, eu não posso fazer mais nada. Porque o Senhor disse, está consumado. E isso é para quê? Para que haja temor nos outros membros da minha família, para que convertam seu coração, parem de blasfemar e parem de levar uma vida cristã mundana. Uma vida cristã mundana. O crente de hoje não tem temor, o mundo perdeu temor. O crente perdeu mais temor ainda e a espada do Senhor está nas suas igrejas, porque o juízo de Deus para nós, igreja, é mais pesado do que para o mundo, amados. É mais pesado para o mundo. O juízo de Deus para o crente é mais pesado. Por isso é que muitos crentes vão experimentar a mão pesada de Satanás na grande tribulação. Nós estamos no 5º selo. O 5º selo está aberto. Você pode ler lá Apocalipse 6. O 5º selo está aberto. Quando o 5º selo fechar, entra o 6º selo. Tribulação. Arrependa agora.
Arrependa agora, amados, e congrega. Porque não é você ouvindo a pregação online que te vai lavar a alma. Porque você precisa de congregar, porque você precisa de pagar o preço do primeiro e segundo mandamento. Congregar é um mandamento de Deus. Porque é quando você congrega é que nós conseguimos te discipular. O que é que Jesus, qual foi o mandamento de Jesus para os discípulos? Qual foi, amado? Primeiro mandamento, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que o mundo saiba que vós sois filhos de Deus. Um mandamento. João capítulo 13, versículo 34 a 35. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele o que é que disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Eis que me foi dado. Ele como venceu a morte, venceu a cruz, venceu o inferno, Pai o ressuscitou, Deus, e ele como obedeceu em tudo, em toda a excelência, ele foi humilde ao Pai. Ele não fez nada fora da vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus disse para ele fazer, ele fez. E como ele foi obediente a Deus até a morte de cruz, Deus também o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus lhe deu o poder no céu e na terra. Eis que me foi dado poder no céu e na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. E quem não crê, é condenado. Como é que você vai se batizar nas águas se você não congrega, amados? Você vai se batizar a ti mesmo? Não, você não pode. Eu já era crente e naquela altura quando cheguei aqui em Inglaterra no princípio em 2008 estava à procura de uma igreja Maná, porque eu era da igreja Maná, então não queria ir para outra igreja e estava à procura para nós voltarmos a servir. E quando, entretanto, nós não nos identificamos com aquela igreja, porque havia muita corrupção, então eu disse, não, isto não é lugar para mim. Eu então andei à procura e fomos para outras igrejas que falavam também inglês, mas não me identifiquei com elas, e eu então ensinava, como sempre fui pastora eu era pastora de jovens anyway, e ensinava aos meus filhos, então congregávamos em casa, e eu estava muito doente. E o médico disse mesmo que iriam me tirar o útero e os ovários e iria tirar tudo, porque eu estava com muitos miomas, trompas obstruídas, já não podia ter. Bem, era um Deus nos acuda. E entretanto, como eu já estava envolvida com o pai desses meus dois meninos, e ele queria filho, eu não queria filho, mas ele queria filho, então eu dobrei o joelho ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu tinha consagrado a minha vida a ti. Eu disse que já não queria mais homem nenhum. Mas o Senhor, todo mundo, é a igreja, é os pastores, é a minha família, todos a dizerem que eu sou muito jovem, sou muito bonita, tenho uma vida pela frente, eu não posso ficar solteira, que não é bom, que isso traz doença, Era tanta coisa na minha cabeça, amados. Mas eu tinha determinado a ficar só. Na altura tinha os meus 36, 37 anos. Tinha determinado a consagrar a minha vida a Deus. Não queria envolver-me com homens nenhum, porque eu acho que todos eles são infiéis. E então nunca combinam uma coisa contigo, mas fazem outra. E eu não suporto infidelidade. Eu não suporto corrupção. Então eu disse, Senhor, eu já não quero nada com. Eu quero sair do mundo. Senhor, tira-me do mundo, tira-me da frente esses homens todos. Mas apareceu este. E todos a dizerem, não, ele é bom partido. 6 meses eu fui buscando ao Senhor, amados. Eu não me entreguei, não permitia nem que me tocasse. Deus disse, não me interfira, não interfira com a minha comunhão com Deus. Eu deixo buscar a meu Deus. Quando o Senhor me der uma luz verde, se o Senhor permitir que eu me envolva com você, então tem. E nisto, amado, eu nunca me decidia, porque eu ainda não tinha ouvido nada. Se calhar ouvi, mas eu não queria aceitar. E nisso, quando fui a Portugal com ele, eu tinha viagem marcada, ele disse, eu também quero conhecer Portugal, porque nunca tinha ido, ele é nigeriano.
O pai dos meus filhos é nigeriano, mas vive neste país há muitos anos. E, entretanto, eu disse, você quer ir conhecer? Vamos, eu levo-te, marquei o hotel para ele e tudo, porque eu ia ficar com os meus familiares. Mas quando a minha irmã nos convidou então para almoçar, a minha irmã falecida. E ele vira para a minha irmã, muito triste, fez de uma vítima que... eu nunca na minha vida, em toda a minha vida, mas ele fez ali como é que se diz? Uma queixa muito grande contra mim, para minha irmã e para meu cunhado e para minha outras irmãs, que ele faz de tudo para que eu aceite, mas eu não aceito. Ele nunca foi desprezado por mulher nenhuma, que ele é bonito, que ele é isso, que ele não sei quantos, mil e uma coisa. Mas a minha irmã também achou que eu estava a ser muito infantil, e ela, como nós três éramos amigas, não é? E eu aceitei o conselho dela, mas mesmo assim fui buscar a Deus. E senti que era o momento. Amados, foi então que eu aceitei. Mas de repente, ele queria filho. Passados uns meses, começou a falar de filhos. Eu disse, eu não quero mais filhos nenhum. E passado algum tempo, os médicos disseram que eu não posso ter filhos nenhum. Tem que ser removido tudo. Eu disse, Senhor, mas eu não estou a entender nada. O Senhor dá-me permissão para eu ter marido. Agora o marido quer filho. E agora o Senhor, eu não posso ter filho. E vão me tirar tudo. Eu dobrei o joelho e começo a orar. De madrugada, começo a fazer dieta, exercício físico, E o que é que o Senhor fez, amado? Eu, como não ia à igreja porque não encontrei nenhuma com que eu me identificasse. Uma igreja que eu fui tinha muita gente, era muito grande, mas era só vaidade, amados. Era uma vaidade ali dentro, que isso distraía-me. É verdade, amados. Isso não é crítica, amados. Era uma igreja muito imponente, tinha um louvor fantástico. Eu gosto de louvor, mas eu também gosto muito da palavra. Se você quer me reter numa igreja, a palavra tem que ser boa. Se não tiver palavra, amados, o louvor acabou, eu estou indo embora. Eu não fico para ouvir uma palavra aqui. E quando as pessoas começam a dar, foi uma coisa que me entristeceu muito. E eu então disse às minhas filhas, olha, eu não vou mais para essa igreja. Então nós não fomos, congregamos em casa. Mas olha o que é que Deus disse, amado. Quando depois de eu orar, meia-noite, estava sempre na presença do Senhor, eu orava e que o Senhor me disse, vai para uma igreja para que o pastor te imponha as mãos. Você está a ouvir, amado? Vai a uma igreja para que o pastor te imponha as mãos. Eu estava a fazer a minha reunião, eu e as minhas filhas em casa. Comprei um piano profissional, elas as duas como tocavam. Nós fazíamos uma reunião impecável em casa, eu e as minhas filhas. Nós três. Olha o que é que Deus me disse. Procura uma igreja para que o pastor te imponha as mãos. A justiça dele chegou a mim. E eu disse, Senhor, agora onde é que eu vou para a igreja? Eu não sei onde é que eu vou para a igreja, senhora. Essa aqui tem problema. Aquela tem problema, eu não recebo. E no dia seguinte, quando fui para o trabalho, a enfermeira, eu trabalhava no lar de idosos, Bupa. Não me esqueço. A enfermeira da ala onde eu estava, ela então trouxe-me um convite para a igreja dela, que era uma convenção de senhoras, de mulheres. E eu recebi, eu disse, eu vou. Quando chegou o dia, acho que era passado 1 ou 2 semanas, que era o dia dessa convenção, disse, já que o senhor disse que tem igreja, então, olha, se eu gostar dessa, eu fico. Eles eram todos nigerianos. Eu, então, não tinha muito, eu não tinha recebido o salário ainda, tinha pouco dinheiro. E eu não quis pedir ao pai das crianças. Ele sempre me dava, eu se pedia, dava. Mas eu não, como não tenho aquele hábito de estar a pedir, então eu não quis pedir. Eu tinha pouco combustível, ele me ofereceu um Jeep, que era, pronto, até já nem me lembro o Jeep. E então, aquele Jeep consumia muito. Mas era um Jeep muito, muito elegante. E eu disse, olha, como não é muito longe, vamos.
Mas só que nós quando saímos, eu e a minha filha saímos, nós não conseguíamos encontrar o lugar, eu estava às voltas. E eu quando olhei o combustível já estava no vermelho. Eu disse, olha, Isabel, vamos embora. Antes que vamos ficar aqui na estrada, eu não tenho dinheiro para pôr combustível. Vamos embora. Mas olha o que é que Deus fez. Deus, pela boca da minha filha, disse, mãe, vamos dar mais uma volta. Se nós não encontrarmos, vamos embora. E não é que nessa última volta encontramos a igreja. E quando entramos, amados, aliás, ao subirmos a escada, eu sinto uma unção tão grande na escada. Não na escada, amados. E nisso, quando eu entro, sentamos, eu ouvi, estava uma evangelista a ministrar, ela disse, se você está aqui para receber a bênção do Senhor, vem aqui no altar. Aquilo que o Senhor te disse para vir buscar, venha buscar. Amado, eu fiquei toda em pé. Eu disse, o Senhor disse para impor as mãos. Então eu saí do meu lugar, fui. E ela impôs as mãos a todos. Chorei ali, deitei-me. Eu disse, o Senhor é maravilhoso. Eu vi Deus. É assim que nós vemos Deus na nossa vida, amados. Nós temos que ser humildes. Eu poderia ter dito, eu não preciso de ir, se calhar não é Deus que me está a dizer para ir para pastor impor as mãos. Eu também sei pregar a palavra, eu também conheço a palavra, eu tinha lá os livros todos do apóstolo Jorge, os livros são todos bons, eu posso pegar e nós podemos fazer a nossa reunião, até quando eu tiver dinheiro para ir para a igreja Maná, que era um bocadinho mais longe, mas como era um bocadinho mais longe, não dava. Eu poderia ter feito isso, amados. Isso é o quê? É ser soberba, é ser altiva e cuidar que não precisa de um pastor. Nós precisamos de um pastor, amado. Nós precisamos de um pastor. Não te convenças de que tu não precisas de ir congregar. Nunca te convenças de que não precisas de uma oração de um pastor ou de uma palavra de um pastor. Nós precisamos. Deus me provou que eu preciso de congregar. E eu fiquei ali, amados, um mês naquela igreja. Um mês. Quando eu fui trabalhar, senti-me muito mal, fui ao ginásio, não consegui fazer ginástica naquele dia, fui trabalhar no dia seguinte mesmo assim, doente, saí, fui à farmácia para comprar paracetamol e ao invés de comprar paracetamol, pedi testes de gravidez. E não me pergunte por que eu pedi teste de gravidez, mas não era essa a intenção. E fui para casa. A dor que eu tinha no ventre era muita. Eu disse, olha, eu vou fazer esse teste. Já que eu comprei, eu vou fazer o teste. E deu positivo. Deu o teste positivo contra o diagnóstico de que eu não podia ter filhos. Quando é que foi esse teste positivo, amado? Foi no dia 31 de outubro de 2009. E eu tinha a consulta pré-operatória para dia 12 de novembro de 2009. 13 dias depois, eu iria ter consulta para poder, então, marcar a operação para remover tudo. Eu fiquei grávida antes. É aquele dia que Deus me disse, vai para impor as mãos. Foi quando me impuseram as mãos, o poder de Deus confirmou a gravidez. E quando chegou no dia 12, eu fui a consulta e ele me levou, o médico, eu disse ao médico, eu já não aguento mais e pedi a enfermeira para chamar o médico. Eu estava com cheia de enjoo, a barriga já estava proeminente, porque os miomas eram muito grandes então dá aquela coisa que parece que nós temos uma barriga muito grande e então ela foi chamar o médico veio e o médico disse, então o que é que se passa? Eu disse, doutor, eu estou grávida. Ele disse, grávida? Não pode estar grávida. Eu nunca me esqueço, este médico, Dr. Thompson, é no Queen Hospital, aí no Romford. Nunca me vou esquecer desse médico. Grávida?
Não, você não pode estar grávida. O diagnóstico que eu tenho aqui à frente é impossível você estar grávida. Os miomas têm esses sintomas que dão. Ele explicou. Os miomas são mesmo assim. Parece que temos uma. Há mulheres que têm miomas que são tipo 2 quilos, 3 quilos. E pode ser que e pensam que estão grávidas e dá mesmo a bebês. Parece que bebês estão a andar dentro do ventre. Eu disse, ele, não, doutor, eu estou grávida porque eu fiz o teste. Ele disse, really? Disse, sim. Ele disse, enfermeira, vai buscar o scan. O pai pode vir. Ele, quando pôs o scan, ele disse, oh my God. Oh, this is miracle. Ele só fazia assim, para cima de mim. Ele endireitava. Oh my God. Oh, this is miracle. Oh, Jesus the Lord. Ele só dizia isso, porque era mesmo um milagre de Deus. Era, meu amado. Então, o que isso que foi, amados? Eu clamei o quê? Justiça de Deus para mim. Eu não queria ter marido. O Senhor permitiu que eu tive um marido. Eu não queria ter filhos. E o homem quer filho. O homem disse, se eu não der ele o filho, o homem dele, ele está aí buscar outra mulher porque ele quer filho homem. O Senhor agora não vai fazer com que eu ame o homem e agora o homem vai ter que me deixar porque está à procura do filho homem. Senhor, o Senhor não é um Deus de confusão. E Deus me provou que ele não é um Deus de confusão. Ele provou que ele é um Deus de justiça. E a justiça dele chegou e você está à espera de quê, amado? Obedeça ao Senhor. Vá congregar, amados. Vai buscar uma igreja que está perto de você. Deus quer abençoar, mas Deus não pode porque nós somos desobedientes. Deus quer nos encher de sabedoria, mas Deus não derrama da sabedoria porque nós somos incrédulos. E foi isso que ele me diz. Eu estou abominado com a incredulidade do meu povo. Eu quero abençoar o meu povo, mas eu não posso porque por causa da incredulidade do meu povo, eu retenho. Já viu por que o mundo está a perecer, amado? Porque não há quem busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos estão a extraviar cada vez mais e mais. Por isso é que Jesus Cristo já tinha profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 12. Por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade se multiplica por quê? Porque ninguém busca a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, conhecemos a verdade. E quanto mais verdade conhecemos, somos libertos pela verdade. E quando nós somos libertos pela verdade, prosseguimos a conhecer o Senhor. E quando nós prosseguimos a conhecer o Senhor, nós tomamos posse da graça redentora de Deus. A justiça de Deus. Nós tomamos posse. E nós andamos de glória em glória, andamos de fé em fé. E nós vencemos o mundo, amados. Vencemos o pecado. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aquele que busca Deus, aquele que persevera buscando, conhecendo ao Senhor, ele experimentará o novo nascimento. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence a glória deste mundo, amado. Vence o pecado, vence a morte, vence a injustiça, vence tudo aquilo que acontece. Ele aprende a processar tudo o que acontece, quer seja de bom ou de mal. Ele aprende a conduzir a sua vida de uma forma que ele protege o seu coração, amado. Ele aprende a escolher as suas companhias. Ele aprende a estabelecer um limite até onde as pessoas vêm à tua vida. Você estabelece uma barreira. Por quê? Porque você descobriu que você tem poder de escolha. E isso, a sabedoria, essa é a sabedoria que vem de quê? De Deus, amado. De Deus. E você está a ouvir esta sabedoria. Partilha esta live, amado. Partilha esta live para que todos também venham a ouvir um pouquinho. E você, se não congregar, você torna-se seco. Você ouve uma palavra hoje e amanhã você não ouve. Mas se você congregar, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20 se cumprirá. Porque é o mandamento que o Senhor Jesus deu aos discípulos. E de ensinar e fazer discípulos, ensinai a guardar a minha palavra. E como é que nós vamos ensinar o povo a guardar a palavra de Deus se o povo não vem à congregação dos santos? É na congregação dos santos que você vai fazer a escola bíblica. É na congregação dos santos que você vai receber o leite racional. É um alimento faseado.
doseado que vai mudando consoante o teu crescimento espiritual. É vindo à igreja que você vai que você vai ter um vínculo com a igreja. Você vai estar nas vigílias, o teu nome vai estar ali em todas as orações, em todos os dias, pelo menos a congregação dos santos que o Senhor me deu. Todos os dias temos intercessão. O nome de todos é levado à intercessão todos os dias, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Vai estar, porque enquanto o Senhor, enquanto você congregar, Deus, é nossa obrigação, é minha obrigação expiar os teus pecados, orar por você, é a minha obrigação. Pelo menos eu falo por mim, debaixo da minha autoridade, eu tenho a obrigação de orar por todos. E às vezes, amados, orar por todos um a um. E o Senhor fala o nome de todos. O Senhor conhece os nossos nomes. O Senhor nos chama pelos nossos nomes. O Senhor nos chama pelos nossos nomes, amados. Ele não diz, aquele tal fulano do tal sítio. Aquele tal fulano. Ou Cicrano. Ou Josué. Ou Moisés. Ora por Moisés, assim. Ora por Josué, assim. Ora por Davi, assim. A vida dele está assim. Ore assim. Ora pela Maria, assim. Ela está assim. Cancela isso assim. Amados, ele é maravilhoso. Ele ama-nos. Se você congregar e se você ficar firme na rocha, se você se colar na videira, você vai experimentar uma amizade plena, sincera, linda, conselheiro, amigo, grande e fiel é o nosso Jesus. E se você matar a carne, mortificar a carne para dar lugar a Ele, amados, quando você entrar pela meia-noite adentro na presença dEle, é lindo. Ele é maravilhoso. É tão bom. Quando o povo que serve comigo está ali, alguns. É tão bom ouvir ele a dizer, eu amo esta casa. Esta casa é uma casa de oração. Ele fala conosco, ele diz ele, amados, uma das servas ela tem pedido a Deus para dar ela a oportunidade de ver a mãe antes da mãe falecer. A mãe está longe e ela está aqui no Reino Unido e não é fácil, os bilhetes não são fáceis. Amados, estávamos na intercessão. Assim que entramos, passado alguns minutos, Deus me disse, esta serva está de luto. Eu disse, esta serva está de luto, a mãe vai falecer, está muito cansada, a mãe vai falecer. Diga a ela para preparar para ir para ver a mãe e eu aguento a mãe antes que até que ela chegue. Já viu a bondade de Deus, amado? Quantos de nós, imigrantes, os nossos familiares queridos, falecem e nós não temos oportunidade? Naquele momento queremos ir, mas fica apenas no querer, fica apenas o desejo, porque não há dinheiro, nós temos muitos compromissos na Europa, pagamos mais do que ganhamos e o dinheiro não se estica. O dinheiro estica quando nós temos Deus. Aquele que espera no Senhor, o Senhor abre sempre um caminho onde não há. Esta serva não tinha um tostão para ela ir, mas ela já tem bilhete e já tem dinheiro na mão para levar. Isto é o que, amados? É a graça de Deus. É a justiça de Deus. Até quando você vai entender que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele ressuscitou, Ele vive e reina. Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por você e por mim, velando pela minha alma e pela tua alma. Ele está sentado à direita do Pai, pedindo pedindo ao Espírito Santo para convencer a você do pecado e da justiça, para que você entre na sua vontade, para que você congregue. Até quando você vai ficar
passivo, numa fé passiva. Aí eu creio em Deus. Aí eu vou entrar aqui nesta live. Eu já ouvi ontem a palavra de Deus. Eu não vou ouvir mais a palavra de Deus. Até quando, amados? Eu não vou pregar mais veio agora algo. Mas como eu não quero prolongar mais nesta ministração, eu vou deixar essa mensagem para outro dia. Mas, amados, muitos de nós, o povo que Deus quer salvar, povo que tem o nome escrito no livro da vida, está a ser pendurado no madeiro, não está a tomar posse da graça por causa da rebeldia. Não sujeita a Deus, não congrega. Não congrega, não serve a Deus. Serve mais aos homens do que serve a Deus. Honra mais aos homens do que honra a Deus. O coração de Deus está abominado. Por isso é que a ira do Senhor se está a manifestar em todo o mundo. Em todo o mundo. Por que é que você pensa que Deus permite certos governantes tiranos no poder? É para que o povo ore. É para que o povo busque. Tudo contribui para o bem do crente, amado. A igreja que é morna, bastou o governante tirano subir para ver se ele não fica mais tempo na igreja a orar. Vamos fazer aqui um relógio de oração. Vamos orar para este, vamos orar para aquele. Enquanto não acontecer nada, o crente baixa os braços. Mas quando estiver com Jesus, amado, há sempre fogo. Tem que acontecer, algo tem sempre que acontecer e algo de bom. Tudo que Deus faz é para salvação. O plano é sempre é salvação. E aqueles que não se arrependem, quando o juízo de Deus abate sobre ele, então é condenação do inferno que vai cair sobre ele e é ele quem fez a escolha. Nada mais. Amém? Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Pai, a todos, Senhor, esta mensagem também é para mim, Senhor, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda da tua vontade, da tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, é uma honra, é um privilégio te servir, Senhor. É uma honra ter sido colocada no alto retiro. Eu clamei da tua justiça, Senhor, segundo o povo do Egito clamaram a justiça. Tu levantaste o Moisés. Eu clamei a justiça de Deus para os governantes, para as igrejas, para a minha família, mas nunca imaginei que o Senhor me escolheria para eu mesmo trazer o teu juízo para todos esses povos. Senhor, é um privilégio, sim, ser usada, ser um vaso de honra, é um privilégio. Mas, Senhor, ajuda-me, Senhor, a sustentar, sustenta-me nas tuas mãos, para que eu, em momento nenhum, me glorie, para que em tudo, Senhor, eu renda somente a ti toda a honra e toda a glória, louvor e adoração. E seu Santo Espírito confirma, Senhor, toda a palavra que eu falei, tudo aquilo que não veio de ti, Senhor. Senhor, arranca, lança no fogo, Pai Santo, e tudo aquilo que veio de ti, Senhor, em nome de Jesus, vem cumprir, Senhor, vem pôr um selo do sim, amém. Pai Santo, toca no coração do teu povo, Senhor, continua a convencer o teu povo para que se arrependam, Senhor, para que congreguem, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei o poder de congregarmos, eu sei o poder da tua palavra, eu sei o mover do Espírito Santo e eu não cesso de pedir, Senhor, e de falar ao povo para congregarem-se, não importa onde, mas desde que seja uma igreja que professa a tua palavra e professa as doutrinas do Espírito Santo, do arrependimento das obras mortas, da graça redentora, da semente, Senhor, todas as doutrinas da fé, para que o povo saia da prisão, saia do cativeiro, saia de tudo quanto é opressão do inferno e continue, Senhor, entre no reino da tua luz, porque tu dizes a tua palavra, todos aqueles que vierem após mim, todos aqueles que vierem a mim, não andarão nas trevas, mas andarão na luz. Eu oro para que todos que entraram aqui hoje, Senhor, se arrependam e entrem no caminho da tua luz, recebam a luz, Senhor, que é a tua palavra, que essa palavra, Senhor, seja lâmpada para os pés de todos, Senhor, lâmpada para os seus pés e os guie, ilumine os olhos da mente, de sabedoria, de revelação. O povo mude, Senhor, de pensamento, de sentimento, molde, Senhor, o seu caráter. Pai Santo, diminui, Senhor, arranca tudo aquilo que não vem de ti, põe do teu querer, do teu efetuar na vida de cada um que está aqui presente. Guia os pés deles, Senhor, guia-os, Senhor, nas veredas das águas tranquilas até a tua casa, para que eles contemplem a tua beleza, Senhor, a beleza da tua majestade, do teu amor, daquela unção, mesmo que ela seja subtil. O Espírito Santo
estará lá à espera de todos para receber, para abençoar, para galardoar. Em nome de Jesus, Senhor, sara, Senhor, sara a mente, sara coração, sara ferida, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que têm dificuldade, Senhor Todo-Poderoso, Senhor, está escrito na tua palavra em Filipenses 4,19, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja lá qual for as necessidades do povo que entrou ali, Senhor, supre, Pai Santo. Tu és poderoso para o fazer, Senhor. Aquele que tem um coração contrito, temente a ti, tu não despreza, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Enche o Senhor do teu poder, enche o Senhor da tua unção, quebra o jugo da opressão, quebra o jugo da incredulidade, quebra o jugo que está separado deles, Senhor, do teu amor, Pai Santo, quebra o jugo do pecado, Pai Santo, no nome de Jesus, e enche do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia, que a tua graça entre agora por essas casas dentro, por essas vidas adentro, Senhor, em nome de Jesus. Molda o Senhor, muda, Senhor, as suas vidas, Senhor, transforme, Senhor, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seu Santo Espírito, vem confirmar com sinais, prodígios e maravilha, Pai Santo, esta mensagem, que a tua palavra continue a ser viva, Senhor. Contenda com cada um deles, Senhor, esta palavra que foi ministrada hoje, que ela seja sempre viva, Senhor, que eles não se esqueçam, que a pratiquem e também passem, Senhor, esta palavra e que a tua glória seja vista em toda a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisa está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Amém, amados? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, Ele não muda. E Ele está à espera de si. Congregue e receba o poder de Deus na congregação dos santos, em nome de Jesus. Eu tenho muita pena os que entraram agora, mas eu voltarei mais tarde. E você passe essa live, subscreva a este canal, que dentro de pouco, mais algum tempo, eu vou dar tempo para todos aqueles que quiserem subscrever. Eu vou dar um tempo, porque depois eu vou resumir esta página só aos subscritores, amém? Então faça isso enquanto você puder, e depois então assim já posso como é que eu posso desenhar mais uma pregação para poder discipular, mas você é a mesma exortado a ir à igreja, porque você precisa de ser batizado nas águas e você precisa de ser discipulado, amado. Discipulado, você precisa de servir a Deus. Um discípulo, ele serve a Deus. Então, e é servindo a Deus que na congregação dos santos que nos ajuda mais a reter a fé e a combater o bom combate da fé, nos ajuda a ficarmos dentro da porta estreita, porque o tempo que nós dedicamos a servir a Deus, nós, se não fizermos isso, nós vamos ocupar com coisas do mundo. E então, coisas do mundo são portas largas, mas quando nós entregamos a nossa vida a servir a Deus, então nós dedicamos esse tempo que nós reservamos, vai ser para glorificar o nome de Deus, e o Senhor vai trabalhar conosco e tudo, então vai ser muito bom. Então, amados, você pode entrar nisso para ser o fã clube, e eu espero que você tenha recebido o poder de Deus em nome de Jesus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.